Irmãos, assista esse testemunho comigo. Ele vai edificar a sua vida. Lucas no Thiago, arrumando ele pra ir pra escola, tudo. O meu irmão olhou pro Lucas e falou assim pra mim: ô Tata, o Lucas tá com um caroço no pescoço. Gente, era no olho, não via o que tinha no pescoço dele. Quando vê, meu irmão falou: tem. Luquinha, vem cá com o tio, deixa o tio ver, põe a mão aqui. Falei: bom, César, se você falou isso, eu sempre fiquei muito atenta com as coisas. Às vezes é uma cachumba, mas ele já teve. Aí eu falei: mas mesmo assim, vou ligar pro pediatra. Aí liguei, marquei uma consulta. E foi assim, gente, desse jeito que deu aquele alerta, né? Aí fui no pediatra. Ele falou assim: vou pedir um exame, mas olha, se ele teve cachumba, provavelmente não é cachumba. Provavelmente deve ser uma infecção de garganta que tá aparecendo aí de novo, ou uma infecção que já o próprio organismo já absorveu tudo, mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir um exame dele, amanhã cedo você faz um exame dele e me traz, pode me trazer o exame amanhã de manhã, que assim que eu chegar, que eu passo a consulta no hospital, eu olho e te ligo pra ver o que deu. No outro dia, a secretária do pediatra dele me ligou falando: Ana, não deu nada no exame dele. Desse jeito, gente. Não deu nada no exame dele. Mas vamos fazer o seguinte, o doutor vai entrar com antibiótico, vamos dar 10 dias de antibiótico pra gente adiantar, porque se for uma infecção de garganta que tá aparecendo, a gente já entrou com antibiótico, já combate ali e passa. Falei: tá bom. Aí fui, peguei a receita, dei. Foi 10 dias de antibiótico. Aí o caroço começou a aparecer. Caroço no pescoço dele. Aí levei ele no pediatra de novo, aí o doutor falou assim pra mim: ô Ana, olha, já que descartamos cachumba, com certeza é uma infecção de garganta. Gente, desse jeito o médico falou, com certeza é uma infecção de garganta. Aí eu falei: mas já tomou 10 dias de antibiótico e não passou? Eu falei: mas às vezes fica assim mesmo. Vamos dar mais 10 dias de antibiótico pra ele. Mais 10 dias de antibiótico. E dei mais 10 dias de antibiótico pra ele. E começou a crescer aquele nó do pescoço dele. Aí, de novo, marquei uma consulta com o médico, com outro médico. Aí o médico falou assim pra mim assim: olha, não é da minha área? Na minha área não tem nada na cabeça, não caiu nada, não tem nada, nem nada. Vamos esperar, já que você deu esses antibióticos, espera, Ana, porque isso pode ser uma defesa, uma íngua do próprio organismo dele. Tá, isso já foi um mês. Aí, aquele caroço no pescoço dele não parava, começava a crescer. Procurei o terceiro médico. Aí a terceira médica falou assim pra mim: Ana, vamos fazer uma punção? Tá, vamos fazer, doutora, claro. Aí fez a punção, demorou mais 15 dias pra ver o resultado. Aí na hora que veio o resultado, ela falou assim pra mim, isso já era o quarto médico, né? O terceiro médico, eu ia pro quarto. Falou assim pra mim: Ana, vamos esperar, porque às vezes, mais uma vez, é do organismo dele, pode ser uma defesa do organismo dele. Como ele é criança, eu não preciso nem dar remédio para assumir esse caroço no pescoço dele. Vamos esperar mais uns 15 dias pra gente ver como ele age com o organismo dele, porque ele tomou antibiótico, já tomou outros remédios. Passou, gente. Nisso foi quase mais um mês, 2 meses. Aí eu levei ele no quarto médico. Nisso já tava no outro pescoço. Só que eu já não dormia, já tava com o coração de mãe. Meu coração de mãe já tava falando, né, que alguma coisa séria estava acontecendo, e o Lucas continuava indo pra escola, ter uma vida normal, só que aí ele já tava com aquele nódulo no pescoço, já que tava aparecendo, já começava a estar incomodando ele, né, e eu, gente, procurando médico, e tudo pessoas de referência, né, aí fomos no quarto médico, aí ele falou: Ana, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma ultrassom. Assim que a ultrassom ficar pronto, você me traz que a gente vê, né, o que tem. Às vezes é alguma glândula que tá inflamada, às vezes pode ser até tireoide mesmo, né? Falei: doutor, tem certeza? Ele falou: tenho, vamos fazer. Aí fiz ultrassom e isso vai a demora, né, gente? Aí começa a prolongar mais tempo. Quarto médico. Aí veio o resultado da ultrassom. No dia que eu tava dentro do hospital, o moço que tava fazendo a ultrassom do Lucas falou assim pra mim: mãe, a senhora conhece o Hospital Boldrini? Falei: não. Nunca ouvi falar. Eu falei: que hospital que é? É aqui perto? Não, é em Campinas, que cuida disso. Mas deixa que o médico fala pra senhora, pergunta pra ele do Hospital Boldrini. Ah, gente, na hora. Na época, há 11 anos atrás, não era tão evoluído igual hoje, né? Mas mesmo assim, fui lá, pesquisei, aí falei pro meu esposo. Falei: amor, Hospital Boldrini é hospital de câncer. Aí meu esposo falou: para com isso, não é nada disso, não põe essas coisas na sua cabeça. Levei no médico, no quarto médico, aí ele falou: Ana, vamos fazer o seguinte, sobe com o Lucas amanhã lá no laboratório que eu vou fazer uma biópsia.
eu vou tirar esse nódulo do pescoço dele, aproveito, já tiro, assim não fica incomodado o nó do pescoço dele, e a gente manda pra ver, pra análise, pra ver o que é. E só que ele não falou pra mim que era biópsia, que era isso, ele só falou que ia fazer uma análise pra ver o que era, que no próprio análise saía, né, o que era. Falei, então tá, doutor. Gente, foi mais um mês. Aí ele tirou esses nódulos, mandou pra análise. O Lucas ia na escola, normal, vida normal. Só, gente, que foi chegando perto do Natal, perto de dezembro. Quando foi dia 6 de dezembro, perto do aniversário dele, e não tinha saído ainda a biópsia. Eu fiquei sabendo que o Lucas tinha, que o Lucas estava com suspeita de câncer no dia 21 de dezembro. Nisso, apareceu do outro lado do pescoço do Lucas maior, mais outra glândula, outro nódulo. Aí ele falou assim pra mim, ele falou, Ana, demora em torno de 40 dias o resultado para ficar pronto. 40, 45 dias. Só que vindo o resultado, a gente vai fazer mais um. Vamos tirar do outro lado dele, que aí eu vou mandar para outro laboratório. Tá, resumindo, 4 meses demorou pro meu filho ter um diagnóstico. Aí eu cheguei no Fernando, né, nos meus pais, tudo, numa amiga nossa que trabalhava junto com o Fernando lá, do sócio dele, falou, Ana, por que vocês não levam ele no médico em tal lugar? Eu falei, sim, inclusive ele é uma pessoa muito experiente, cuidou de uma amiga, da filha de uma amiga nossa, tudo, leva ele. E todo mundo achava que, as pessoas que vinham falar comigo achavam que era câncer, mas ninguém falava isso pra mim. Ninguém falava pra mim isso. Ninguém quer dar o diagnóstico, né? Não quis. Se atrever, né? Aí, gente, foi chegando perto do aniversário do Lucas. O Lucas chegou em mim e falou assim pra mim, mamãe, eu queria tanto fazer uma festa de aniversário. Falei, quer, filho? Falei, mas todo ano a gente faz uma festa pra você. Falou, não, mas eu queria diferente. Eu queria que chamasse toda a minha família. Eu queria que convidasse todos os meus amigos. Cheguei no meu esposo, falei com ele. Ele falou, eu queria ir lá na chácara do Purga. Aí falei com meu esposo, tudo, e a gente preparou uma festa linda pra ele. Mas uma festa maravilhosa. Chamamos todos os amigos, mas aí a gente já tava apreensivo, os amigos estavam apreensivos, né? Aí, gente, chegou o aniversário dele, fizemos uma festa pra ele de 3 dias. Foi sexta, sábado e domingo durou essa festa. Mas dentro da festa de aniversário dele, eu só chorava. E ele todo feliz. Mas perto dele, eu tava firme. Eu falava pra ele assim, filho, você tá feliz? Muito, mamãe. Muito feliz. Você tá? Eu tô todo mundo, todas as pessoas que eu amo tá aqui comigo, né? Falei, que bom que você tá feliz. Aí, gente, foi lindo a festa, foi maravilhosa. Todo mundo se divertiu. Ele pulou até no pula-pula, divertiu. Foi 3 dias, assim, de festa pra ele. Aniversário de 10 anos dele, dia 6 de dezembro, de 2012. Quando foi na segunda-feira, o Lucas amanheceu com muita febre, bracinho tortinho, deitou até no sofá, o nódulo aumentou, tava desse tamanho no pescoço dele, nós assustamos, falamos, meu Deus, será que foi porque ele brincou muito? Aí eu fiquei desesperada. Chegou pra mim a mãe da Isabela, uma menininha que tinha tido leucemia e ela era amiga, né, parente da minha sobrinha. E falou pra mim, Ana, conheço o Dr. Sidney de Mococa, e por que você não leva o Lucas até lá? Eu tenho certeza que ele vai te falar pra você o que o Lucas tem. Eu tenho certeza que ele vai dar uma luz. Aí ele atendia só particular e 10 crianças só. Não tinha pra ele consulta, né, pra ele vaga pra consultar. Mas a Ana conseguiu, ligou pra ele, explicou o que estava acontecendo. Isso foi na segunda. Na quarta-feira ele atendeu o Lucas. Levamos ele, tudo. Quando ele foi atender o Lucas, ele pediu tudo pro Lucas, pra mim levar, tudo a secretária pediu. Carteirinha de vacinação, gente, olha que médico. Carteirinha de vacinação, tudo, perguntou tudo que vocês imaginar. Aí ele falou, a cachumba não é porque já teve, não é porque tomou vacina. E foi ticando tudo quanto é coisa que, descartando que não poderia ser. Foi indo. Quando veio, ele ligou pra secretária dele e falou pra secretária dele, olha, você pode pegar o Lucas aqui na sala e levar ele na brinquedoteca? E falou pra secretária dele, do médico, falou pra ela, segura o Lucas na brinquedoteca, no telefone, na hora que ela saiu. Aí foi a hora. Aí ele falou pra mim assim, naquele dia pra mim e pro meu esposo, que ele ia encaminhar a gente pro hospital Boldrini. Aí veio na minha cabeça o que o moço tinha falado pra mim. E o hospital Boldrini era no hospital de referência e que o Lucas estava com suspeita de câncer. Irmãos, presta atenção na segunda parte desse testemunho
impactante. Eu perdi o chão naquela hora. Naquela hora, eu e meu esposo não vivemos mais que a partir daquela hora, daquele jeito. Eu perguntei pra ele, doutor, mas por que isso? Falou, Ana, o caso do Lucas é um câncer raro, a suspeita de um câncer dele é raro, mas eu não tenho alçada pra te falar certo o que tem que ser. Mas eu vou te encaminhar para o Hospital Boldrini. Lá eles vão te falar para você realmente o que o Lucas tem. E nisso, gente, eu vi no olho do médico, sabe, doutor Sidney, ele é muito humano, é um senhor de idade, falou assim que ele não para de estudar, que ele nunca sabe tudo. Naquela hora, ele pegou o telefone, gente, eu lembro como se fosse hoje. Naquela hora ele não foi médico, naquela hora ele foi pai. Ele foi pai naquela hora. Ele falou assim, eu vou ligar no hospital e já vou marcar para vocês. Aí ele ligou no hospital, não conseguia falar. Pegou o celular dele pessoal e ligou. Eu só sei que eu entrei no consultório dele 10h30, saí de lá 3h15. Enquanto ele não falou com o médico no Boldrini, enquanto ele não pegou tudo que eu precisava levar pro Boldrini para poder ter o primeiro atendimento, ele não me deixou sair de lá. Foi perguntando pro Dr. Marcelo o que precisava levar. Aí ele passou para mim tudo que precisava levar pra gente. Mas antes de sair do consultório, ele mostrou pro meu marido como que ele ia no hospital. Tinha um caminho mais perto para ele cortar para chegar até lá. Sabe aquele carinho, gente? Aquele apoio o médico deu? Ele deu para mim e pro meu esposo. E nisso eu saí do consultório dele, ele me instruiu tudo que eu tinha que fazer. Aí eu já fui direto lá, saí de lá, já fui direto no hospital e já peguei nisso na hora que eu tava chegando no hospital. Entrei dentro do ambulatório. Chegou, na época era fax. Chegou um fax lá que já era do Lucas, do resultado do Lucas. Ela me deu na minha mão. Falou aqui, Ana, o resultado do Lucas. Eu falei, eu vou precisar levar. Ela falou, então eu vou tirar um xerox, eu te dou o xerox, o outro vai pro consultório, né? Do Dr. Marco. Aí, nisso eu olhei no laudo, gente. Nossa, pai do céu. Meu Deus. Linfoma não Hodgkin e LA aguda. Eu quase morri. Eu não sabia nem como sair daquele lugar. Eu não sabia nem como sair daquele lugar. Eu tava sem chão. Falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E tinha que ser forte, porque eu tinha que segurar minha família. Aí, cheguei no carro, entreguei pro meu esposo o laudo. Ele, na hora, a gente só se abraçou ali e fomos pra casa. E o Luquinha lá, abracei ele, beijei ele, abracei. Eu falei, filho, amanhã a gente vai ter que ir no hospital. Nós vamos pro hospital amanhã. Tá bom, mãe. Pra ele, tudo bem, tranquilo, em paz, como sempre ele foi. Cheguei na minha casa, arrumei a mala, tudo, né? Aí, a partir daquele dia, o Thiago teve que ir pra casa da minha tia, né? Desculpa, gente. Aí meu filho pequenininho teve que largar o irmão dele, meus pais lá, minha mãe desesperada também, teve que largar tudo pra ficar com ele. E eu peguei o Lucas naquele momento, abraçamos ele, deitamos com ele. Orei muito, pedi muito pra Deus que não fosse nada, que fosse só um diagnóstico errado, né? Uma coisa que não era verdade, mas não foi, né, gente? Aí, cheguei no hospital, aí no outro dia de madrugada levantamos, nem conseguimos pregar o olho, né? Não vi a hora que chegasse outro dia, que amanhecesse, pra mim poder falar que aquilo era um pesadelo, né, gente? Que aquilo não era verdade. Uma criança maravilhosa, um menino maravilhoso, uma criança pura, né? Crianças são puras, que pecado que tem criança, né? Eu pensava, meu Deus, por que meu filho tá passando por isso? Vai passar por isso, né? E aí abraçamos ele, tudo, fomos pro hospital, arrumei ele, tudo bonitinho, fomos pro hospital. Ai, gente, cheguei dentro do hospital, desci uma escada assim do hospital, o Lucas dado a mão pra mim, pro meu esposo. Nisso fomos na recepção, eu perguntei quem era a Edilane, ela falou, você que é a Ana? Eu falei, sou. Me deu um abraço, aquele abraço foi a melhor coisa que eu tive, sabe, gente? Me deu um abraço, falou, dá os documentos aqui, tudo que você tiver. Aí dei os documentos, ela falou, olha, espera que ele vai passar pros médicos. Nisso eu sentei com ele, meu esposo foi lá pra fora, em pranto também. E chegou a hora do Lucas ser atendido, entramos dentro do consultório. A médica muito seca. Muito seca. Ela mudou com o Lucas, vocês acreditam? Ela mudou com o Lucas. Lucas fez ela, né?
através do testemunho dele, mudar como tem que tratar as pessoas. Aí ela fez todo o exame, nós ficamos esperando. O que demorou, vamos dizer, 4 meses, né? Pra vir um diagnóstico. Em meio-dia, eu tava com tudo pronto na minha mão. Aí nós fomos entrar na sala dela de novo. Aí na hora que entramos na sala dela, que fomos mostrar o exame pra ela, o exame que eu levei, ela falou, vocês não viram que o exame dele tava alterado desde agosto? Aí meu esposo falou pra ela, mas a gente tinha que ver isso, doutor, o pediatra. Falou, pergunta pro pediatra dele. Aí meu esposo falou assim, mas o pediatra dele tinha que ter falado? Falou, pergunta pro pediatra dele, porque desde agosto tá com alteração no simples hemograma. No simples hemograma de quando eu levei ele a primeira vez, que quando meu irmão achou um nódulo no pescoço dele. No simples hemograma já tava falando que os exames dele estavam alterados. Aí meu esposo falou, a gente não entende, doutora. Aí ela baixou a cabeça e ficou quieta. Aí veio o diagnóstico dele, aí veio... A minha vida mudou. Da noite pro dia, a nossa vida mudou ali. Da noite pro dia. Eu tive o diagnóstico do Lucas, que tava com... A médica foi bem decisiva, assim. Seu filho tá com câncer, e o câncer dele é muito agressivo. Ele tá com 79% da medula comprometida, e... Aí eu falei, doutora, mas o câncer que ele tá, porque aí eu já tinha pesquisado tudo, né? É benigno? Ela olhou pra mim e falou, não, pra você tá aqui, o câncer dele é maligno. Desse jeito. O câncer dele é maligno. Eu fiquei perdida, o chão abriu pra mim, nós choramos muito. Até o Lucas perguntou, por que você tá chorando, mamãe? O que você tá chorando? O que eu tenho? É a garganta? Eu falei pra ele, filho, você tá com uma infecção de garganta e vai ter que cuidar, né, filho? Foi o que eu falei pra ele, gente. O que eu ia falar pra ele? E isso foi naquele dia. Aí eu saí daquele hospital, não sabia nem como nós saímos de lá, eu, meu esposo, meu filho. O Lucas fazia pergunta pra gente, eu não sabia o que responder pra ele, eu simplesmente falava, filho, é uma dor de garganta, filho, é uma dor de garganta. Eu tava sem chão, eu vi tudo aquela minha vida ir pro buraco. Eu falei, meu Deus, tô num buraco aqui, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que tudo isso? Eu perguntava. Nisso, gente, foi até o dia 21 de dezembro. Aí eu fui pro hospital, gente. Chegando no hospital no dia 21 de dezembro. A médica falou que eu não ia pra casa, que eu ia passar o Natal lá. E que o tratamento, igual eu falei, ia ser de 2 anos. E que ali ia acontecer tudo. E o duro que não falou isso pra mim, falou pra ele. Aí eu fiquei do dia 21 até o dia 23 de dezembro. Nisso chegou a tia Mara. Nisso ela chegou e falou pro Lucas, a tia vai te dar alta hoje. Dia 23 de dezembro. A tia vai te dar alta e você vai para casa. Você vai passar o Natal e vai voltar no dia 26 de dezembro. Aí passou o Natal, no outro dia cedo meu esposo trouxe eu e nós ficamos. Passei o Natal no dia 26, passei véspera do Ano Novo, dentro do hospital, joelhada no chão, clamando a Deus pela vida do meu filho. Né? Porque ele não estava bem e com muito medo, muito apreensiva. Eu pedia para Deus me dar sabedoria, como eu ia lidar com meu filho ali dentro, o que eu ia fazer, o que ia ser da nossa vida ali. Com medo, confesso, tive muito medo. Eu não conhecia ninguém ali, para mim era tudo novo. A única coisa que naquele momento era pensar na cura dele, o que eu podia fazer para aliviar aquele momento. O Lucas sempre falava muito de Deus ali dentro. Ele pedia para ler a Bíblia ali dentro. E quando foi um dia, entrou um palhaço, um mágico, né, dentro do quarto. E ele não me fez amizade com esse palhaço, com esse mágico. Aí ele falou para ele, eu quero ser mágico. Me ensina a fazer mágica, eu quero ser mágico aqui no hospital. Ele andava dentro do hospital com a bolsinha de mágica, até a tia Tânia deu para ele um kit de mágica. E ele fazia mágica para todo mundo, até para aquela médica que era brava, que não dava um sorriso dentro do hospital. Eu morria de medo dela ficar brava com ele, né, de alguma coisa, né? E, nossa, ele tocou no coração dessa médica. Foi fazer mágica para essa médica lá dentro da sala dela, entendeu? Ele tocou o coração até da médica lá brava. Irmãos, assista comigo a terceira parte desse testemunho.
Ele falou assim um dia pra mim assim, mamãe, você tá chorando? Eu saí do banheiro, tava muito triste, que eu tinha eu tinha dado banho nele, e o cabelo dele saiu tudo na minha mão. Que essa cena eu nunca vou esquecer. Não pelo cabelo, mas sim pelo que estava acontecendo. Ele estava muito magrinho, não conseguia comer, e ele estava bem debilitado, e assistindo, né, jogando videogame ali, e sempre firme, né? Quando eu entrei dentro do banheiro, que eu tinha recebido a notícia dele que o Lucas não estava bem, que a quimio não estava fazendo efeito ali, naquele momento que elas iam trocar outro protocolo. Mas logo assim, no começo mesmo, fazia uns 4 ou 5 meses, aí eu entrei no banheiro, eu tava muito cansada, não cansada dele, da situação, mas cansada de ver ele sofrer, né? E eu via que o tratamento não tava dando certo. Aí eu entrei no banheiro, chorei muito, chorei, abri o chuveiro, chorei e saí, respirei fundo, lavei o rosto, saí, meu rosto tava inteirinho vermelho. Aí ele olhou pra mim e falou, mamãe, você tava chorando? Falei, não, filho, é que o chuveiro tá quente, a mamãe tava com frio, né, tô resfriada e alergia, por isso que a mamãe tá com o rosto vermelho. Fica triste não, mamãe, Deus tá aqui com a gente. Não fica triste não. Deus tá aqui com a gente. Quando o Lucas passou por todo aquele processo no hospital, né, lá dentro, ainda que veio que o Lucas, a quimio tinha feito efeito, que o Lucas tava de manutenção, porque o médico falou pra gente, ó, o Lucas tá curado, o Lucas tá de manutenção. Isso foi um pouquinho antes do Natal. Aí, ele recebia a notícia que ele tá por todo aquele processo, que ele já tava melhor, que ele ia entrar em manutenção, tudo. E continuamos, né, dentro da brinquedoteca, brincando. Eu fui pra casa e a gente via toda semana que o Lucas tava no protocolo de 21 dias já, pra entrar na manutenção. Ah, gente, aí nós ganhamos uma viagem pra passar uma semana em São Paulo, na viagem nos parques e tudo. Meu esposo não pôde ir, foi eu, ele e o Thiago, pra família, né, ficar junto, tudo. E fomos com todo mundo, fomos com as mães, fomos com todo mundo. E o Lucas chegou na tia Nina, na tia Cláudia e falou pra elas, né, de fazer uma festa lá dentro do hospital. Até então eu nem tinha escutado isso. Aí a tia Cláudia falou, ó, eu topo sim, vamos fazer essa festa. Fala com a mamãe, né, com o papai, eu topo sim, vamos fazer essa festa aí. E foi embora, passou. Quando chegou na segunda-feira, e foi perto do aniversário dele, um dia antes do aniversário dele, ele fez um exame. E nesse exame, constatou que o câncer do Lucas tinha voltado. Não tinha nem chegado ainda na manutenção. Só que elas não falaram pra nós. Ela deixou o Lucas viajar, né? E não comentou nada comigo também, tudo na hora, porque a alegria dele era muito grande, porque até então ele não ia poder viajar. E elas não comentaram nada. Depois elas falaram pra mim, porque até então que ela não comentou, né? Porque viu que o tratamento do Lucas não tava tendo efeito mais, né? Que o câncer dele tinha mutuado e tinha escondido. Enquanto ele tava na químio, o câncer tava escondido. Aí ele veio da viagem na segunda-feira, quando foi no outro dia, era o aniversário dele. Até a gente ia fazer outra festa, não pôde fazer. Aí nisso ele fez o exame e descobriu que o câncer dele tinha voltado. No outro dia, nós internamos ele. Aí ele falou pra tia, pra nós, que ele queria fazer a festa de aniversário. A festa do Natal pra elas, né? Aí elas deixaram tudo, ele fazer tudo, mas ele não tinha contado pra mim. Aí ele teve alta, né? Desses dias, tudo, ele teve alta. E nisso ele chegou em casa. Aí ele chegou em casa e falou pro pai dele. Ela deu 2 dias pra ele ficar em casa e depois voltar pro hospital. Aí ele falou pro pai dele, pra mim, papai, mamãe, eu quero fazer, tá chegando o Natal e eu quero fazer a festa de Natal. Você lembra aquela festa lá atrás que eu falei que eu queria fazer se eu tivesse bem? Então, eu quero fazer. Eu queria fazer uma festa bem linda. Aí meu esposo falou, eu falei, mas que festa, filho? Ele falou, aquela festa que eu falei, que se eu tivesse bem. Eu falei, lembrei, nisso meu olho encheu d'água. Aí meu esposo falou pra ele assim, filho, então faz o seguinte, você tá indo pro hospital agora depois da manhã, vê com a tia Nina, a tia Cláudia, quantos brinquedos vai precisar. Que aí a gente vê, vou pra São Paulo comprar, eu peço pro tio comprar e a gente vai e entrega pras crianças. Aí ele olhou no olho do pai dele cheio d'água e falou assim, papai, não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo saiba que câncer não pega com beijo e abraço. Nossa. Desse jeito. Que câncer não pega com beijo e abraço.
eu quero fazer a festa pros meus amigos. Aí, dali 2 dias, ele foi pro hospital, falou com a tia Nina. Aí a tia Nina, a tia Cláudia, deu maior apoio pra ele, falou, pode, vai, vamos fazer. Aí foi, gente. Aí ele ficou internado, né, esses dias, voltou pra casa, debilitado, com os bracinhos dessa finurinha, com as perninhas fininhas. Eu levava ele aqui em mim. E ele fez, gente, ele fez. O Lucas revolucionou o hospital que ele ficou. Lá dentro não fazia festa igual ele fez. Ele arrecadou mais de 3.000 brinquedos. Lá dentro do hospital, no dia que a tia Nina, a tia Cláudia falou que podia fazer, e aí ele foi, gente, arrecadou brinquedo. E importa, importa. Ele não aguentava com uma garrafinha de água na mão, e ele não aguentava andar, eu catava ele assim, punha ele aqui em mim, e vinha, vamos junto, sentava com ele assim, na guia assim com ele, os amigos dele da escola, do colégio dele, firme e forte, junto com ele. Aí uma coisa que marcou muito, ele falava pra ele assim, Lucas, como você quer esse brinquedo? Como você quer que o tio dá esse brinquedo? Ele falou, como você fosse comprar o brinquedo pro seu filho ou pro seu neto. O que ele quis dizer? O melhor, porque eles merecem o melhor. E ele arrecadou os brinquedos, juntou com a família, com os amigos, todo mundo, a cidade inteira, assim, abraçou o projeto do Luquinha, todo mundo, e mal sabia que era o último Natal dele. Ele chegou todo feliz, né, que tinha saído na Gazeta, lá a foto na Gazeta, ele com os brinquedos e a campanha. Chegou com o jornal na mão. Aí ele todo feliz, todo contente, todo feliz naquele dia, com o jornal na mão, com a Gazeta na mão, foi lá dentro da brinquedoteca levar pra tia Nina. Falou, olha tia, olha, eu fiquei até bonito, olha como eu tô bonito, eu lembro como se fosse hoje, olha como eu tô bonito na foto. Ele entrou dentro do hospital todo feliz, todo contente, eu então radiante, né, de alegria. Até então, ele feliz, contente, entrou dentro do consultório da médica. Ela séria, sabe? Ela não era séria. Ela tava séria. Falou, Lucas, vem aqui que eu preciso ter uma conversa seríssima com você. Ele foi. Mas nisso ele falou pra ela, olha tia, olha aqui, não tô bonito na foto? Não fiquei bonito na foto? Ela falou, que lindo que você ficou. Pegou o jornal, pôs em cima da mesa e falou, vem cá, nós temos uma conversa séria com você e com a mamãe. Aí eu encostado na parede eu tava, encostado na parede eu fiquei. Aí ela falou assim pra ele assim, Lucas, eu tenho uma notícia pra te dar. Isso, gente, dia 21 de dezembro, 1 ano depois que eu tava no hospital, tendo a mesma notícia, 1 ano depois. Lucas, voltou o câncer. Agora de uma forma mútua, né? Você ficou esses 21 dias que você ficou sem tomar químio, o câncer apareceu porque ele estava amontoado, escondido atrás das outras células. Eu nunca vi isso, é raro. Todos esses anos que eu tô aqui dentro do hospital, eu nunca vi acontecer isso. E o que eu vou te falar, você vai ter que internar agora. O protocolo que você vai tomar tá vindo da Alemanha e o que eu tenho pra fazer é muito sério. Essa químio você tem que estar muito forte. Por isso que você vai ter que internar hoje, desse jeito pra ele, como se fosse um homem escutando. E não tem previsão de alta. Eu vou começar essa químio com você hoje. E essa químio, Lucas, é químio de 5 dias direto, sem parar. Por isso que eu tenho que você tá forte. Então você vai ficar internado hoje, não vai embora. Você vai ficar essa semana internada inteira, a partir de agora. E nós vamos fazer essa químio em você. E nisso, na parede que eu tava, na parede eu fiquei. Ela virou e falou assim, mãe, eu vou internar o Lucas. Não tem como deixar vocês ir embora. Eu falei, tudo bem, doutora. O que tem que fazer, vamos fazer. Mas aí nisso, na hora que eu fui perguntar, falar, né, questionar ali, eu falou, tia, eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada. Nada, nada, nada. Mas por favor, deixa eu cuidar dos meus amigos. Deixa eu fazer a festa pra ele do Natal. Deixa eu fazer a mágica pros meus amigos. Eu não te peço nada. Por favor, deixa eu fazer a festa mágica pros meus amigos e entregar o brinquedo pros meus amigos. Aí ela levantou da cadeira e veio, abraçou ele, abraçou ele. Falou, Lucas, eu não vou tirar isso de você. Eu não posso tirar isso de você. Pode fazer a mágica, pode fazer a tua festa. E eu vou assistir. E nós vamos assistir. Parou todo o atendimento do hospital naquele momento.
E foram todo mundo assistir a festa. Irmãos, assista comigo a quarta parte desse testemunho forte e impactante. Eu tava no chão, eu não tinha alegria, né, gente? Eu não tinha alegria. Mas naquele momento ali, eu vi, gente, eu vi realmente qual era a minha missão. Aí ele pegou, aí na hora que ela abraçou ele, beijou ele, falou, claro, não vou tirar isso de você, pode fazer sua festa, pode fazer, a gente vai parar tudo, a gente vai assistir, eu vou assistir sua festa, pode fazer a mágica. Nisso, já tinha descido tudo na brinquedoteca, porque nós descemos as coisas, e nós fomos direto lá passar com ela, né? E nisso ficou eles arrumando as coisas na brinquedoteca, até nisso meu esposo não sabia. Aí eu peguei, respirei fundo ali. Aí ela saiu para pegar um protocolo para passar para mim deixar na recepção, pro Lucas já ir lá fazer a festa, que não ia internar ele, né? Internar no outro dia, que ele tinha que colher o líquor, tudo. Aí nisso, na hora que ela saiu, ele me abraçou, abracei ele. Falou, mãe, você tá triste? Não fica triste, não. Mais uma vez, eu sou o mais tranquilo de todos aqui. Não fica triste, não. Olha, eu vou poder fazer a festa. Eu vou poder fazer a mágica pros meus amigos. Gente, naquele momento, respirei fundo, engoli meu choro. Falei, não, meu filho com tudo que tá passando tá forte, né? Tá querendo servir, vamos ali. Peguei ele, na maior alegria com ele, beijei ele e fui. Até então não tinha comentado nada pro meu esposo. Fui, fizemos uma festa, parou o hospital inteirinho. Todo mundo desceu, os médicos desceu. Foi uma festa linda. Tanto é que no especial de Natal da Rede Globo, aquele ano, foi em homenagem ao Lucas. Horário nobre, eles falando da festa do Natal, que uma criança de 11 anos fez dentro do hospital, arrecadando 3.000 brinquedos. Aí ele terminou a festa, tudo, ela, né, dele, na maior alegria, entregou ele mesmo, gente. Entregou, fez o show de mágica junto com o amigo dele, palhaço, né, que era o mágico. Fez a festa junto ali, fez as mágicas. Não tinha comentado nada com ninguém. Não comentei, né, deixei aquela alegria tão grande ali. Aí na hora que terminou, né, a gente terminou, viemos pra casa, eu entrei, comentei com a Nina o que estava acontecendo. E a médica falou assim pra nós, Ana, faz o seguinte, vem dia 26 e você não tem previsão de alta, a quimio dele vai ser de 5 dias, esses 5 dias é um dia decisivo. Eu vi uma criança tomar essa quimio e ela não aguentou, mas é o único protocolo que eu tenho que pode ajudar o Lucas. O que pode salvar o Lucas é isso. A gente tinha muita fé, né? Muita fé. Ela falou assim, é um protocolo. Aí de novo, ela passou tudo pra mim o que tinha que fazer. Aí nós fomos pra casa, eu fui com aquela angústia no coração apertado. E aí o Lucas, toda vez que chegava em casa, né, ele queria muito ir congregar, ele queria muito ir na igreja. Aí falava pro pai dele, papai, eu quero ir na igreja hoje, eu quero buscar, né, a Deus, quero ver o que Deus tá falando, né, quer falar. Aí meu esposo falava pra ele, filho, não vai não, você tá com a defesa abaixo. Pai, mas o irmão já deixou um banquinho lá na porta pra mim, eu vou ficar junto com o porteiro lá na porta. E ele ia pra igreja. Aí que veio, né, o momento mais difícil nosso, foi nesse momento. O Lucas fez a químio 5 dias direto. Do dia 26 até o dia 30 de dezembro, ele fez a químio. Ele tomou 5 dias essa químio, muito forte. Era a única que ele tinha que tomar. Era o que tinha que fazer naquele momento. Aí ele tomou a químio, terminou a químio de manhã. Quando foi à tarde, a médica passou no quarto. Falou, Lucas, a tia vai deixar você do mesmo jeito que eu tinha passado o ano passado. A tia vai deixar você vir embora. Você tomou químio, já fizemos o exame, o pH tudo certo, tudo beleza. Eu vou te dar alta. Ainda ele brincou, bah, então eu vou poder comprar o presente do amigo secreto. E ele tava em paz, né? Tá tudo bem, achou, tá tudo bem. Aí, gente, veio a notícia. Ela deu alta pra ele e fez o exame de urina, tava tudo bem, deu alta pra ele. Ele saiu à tarde. Na hora que ele tava saindo do hospital, tava arrumando a malinha, as coisinhas dele, isso veio as meninas limpar o quarto. Falou assim pra ele, ai, Lucas, a tia vai ficar com saudade de você. Esse olho azul, a gente não vai ver esse olho azul brilhando aí pra gente. Ele ainda riu, falou assim pra ela, não precisa ficar com saudade, daqui a pouco eu tô de volta desse jeito, gente. Na maior tranquilidade.
foi embora. E nisso fomos direto pra casa do meu sogro, tudo. Ali comemorando, ele já passou mal. Começou a passar mal. Dia 30 à noite. Começou a passar mal. Aí viemos embora pra minha casa e ele passando mal. Né, assim, enjoo, tudo até então, o protocolo era esse mesmo, né? Já conhecia tudo. Aí eu liguei pra doutora, falei, doutora, o Lucas tá muito enjoado, eu vou levar ele de volta pra ir. Meu coração mandando levar ele. Ela falou, não, Ana, deixa ele, vamos passar o ano novo aí também. Tá tudo sobre o protocolo mesmo, é isso que acontece. Dá um Vonal pra ele, se ele ficar muito vomitar, qualquer coisa, tem um médico de confiança de vocês aí, para não precisar trazer ele pra cá, para poder também aliviar um pouco pra ele, porque foi muito tenso, né? Tudo esses dias. Falei, tem sim. Eu ligo pra eles, qualquer coisa. Numa boa, né? Normal. Aí quando foi à noite, nem fomos passear também com ele, dar uma volta com ele, porque a gente andava com ele de carro, né? Pra depois sair do hospital, porque não podia ter contato ali, né? Com as pessoas. Mas mesmo assim, aí eu falei, vamos dar uma volta? Falei, não, mamãe, eu tô enjoado. Então vamos pra casa. Aí fomos pra casa. Mas aí quando foi de madrugada, ele passou mal. Era umas 11h30, mais ou menos meia-noite, ele passou mal. Nisso eu liguei pra doutora Vitória, ela falou, então vai no hospital, que chegando no hospital você passa, liga pro médico que vocês têm amizade. Liguei na hora pro doutor Gustavo, o doutor Marco não atendeu, o doutor Gustavo atendeu, o doutor Gustavo falou, entra pela lateral lá do hospital, que aí você não passa lá dentro, ninguém, e eu já vou estar lá esperando. Na hora, ele se prontificou, foi lá. Aí ele deu remédio pro Lucas, né, de náusea, tudo. Deu também pra dor, que ele tava com dor na barriga, deu Buscopan, pra ele foi isso. Falou com meu pai, ele melhorou, falou com meu pai ainda no telefone lá no hospital. Fomos pra casa. Aí fomos, pus ele no meu meio, dormimos. Nisso o Thiago já ficou na casa da Ângela. Aí nisso, chegamos em casa, quando foi de madrugada, 6 horas da manhã, nós saímos da minha casa, meu esposo pegou ele evacuou tudo assim na perna, sabe? Tudo, pus fraldinha nele, passando mal. Ele faleceu dentro do carro, já liguei no hospital para as meninas do hospital, que o Lucas já estava toda a equipe toda preparada para ele e tudo, mas elas sabiam que ia acontecer isso com ele, né? E eu não. E aí nesse momento, chegamos no hospital, já abriram, a equipe já pegou, já colocou ele lá na cama. Nisso, as meninas falaram, não consigo sentir o pulso dele, tá muito fraquinho. Vamos pra UTI. Eu vou levar o Puruco pra UTI. Falei, gente, ele saiu daqui andando bem, porque tava tudo bem, o que tá acontecendo? Ela falou, Ana, já é o esperado. Levou o Lucas pra UTI. Aí já fomos pra UTI. Nisso, nós sentamos lá na frente, ali na UTI lá. Foi terrível esperar. Terrível. Foi mais de 4 horas esperando o Lucas, eu ter uma notícia do Lucas. Aí nisso, as mães veio, todas as mães do hospital que tava lá em cima internada, veio lá na sala da UTI, junto com a gente, deixou as crianças com a enfermeira, todo mundo desceu. E nesse momento, no meio de todo mundo, dobrei meu joelho no chão. Clamei a Deus, assim, de todas as formas. Falei pra Deus, naquele momento, liguei pro meu irmão, né, pra minha cunhada. São obreiro da igreja, eu orando de um lado, eles orando do outro, a gente clamando a Deus, e eu falei para Deus, pode me levar, eu já vivi tudo, ele não. Uma criança pura, uma criança que tá nesse mundo, uma criança que não tem maldade, uma criança que ama a vida, que ama servir, me leva. Pode me levar, eu troco a minha vida pela dele, eu tô aqui, tô preparada, pode me levar. E falei pra Deus me levar. Naquele momento, se Deus tivesse me levado, era a melhor coisa que eu tinha feito. Na minha cabeça, naquele momento, eu falei pra Deus, pode me levar, eu troco a minha vida por ele. Eu dou minha vida por ele. Oração do desespero, né? Muito, mas muito. Eu clamei a Deus naquele momento, no meio de todo mundo. Eu não importava quem tava ali, ao hospital, todo mundo ali. Eu não importava, eu ajoelhei no meio de todo mundo. Aí meu esposo pegou eu pro braço para me levantar. E eu ali orando, meu irmão orando do outro lado, em pranto, a minha cunhada em pranto do outro lado. Eu clamava a Deus, Senhor, me dá ele, não deixa ele embora. É tudo que nós temos na nossa vida, é a minha joia rara, é a minha riqueza. Eu sonhei com ele. Nisso veio ele na minha cabeça quando eu fiquei grávida, né? Sem saber que eu estava grávida. Sonhei ele, carequinha, cabeça branquinha do olho azul. É do jeito que ele tava. Do jeito que ele tava. Carequinha, aquele olho azul brilhando.
Aí eu falei pra Deus: Senhor, eis-me aqui. Pelo amor de Deus, não deixa meu filho ir embora. Assista comigo agora a quinta parte desse testemunho impactante. Pelo amor de Deus, tira esse sofrimento dele, passa pra mim. Eu quero sentir o que ele tá sentindo. Não deixa ele é um anjo. Por tudo que ele já passou, né? Tudo que ele passou, ver um filho ali. Quantas vezes eu falei pra Deus, ele tava gemendo ali, sem reclamar, gemendo baixinho pra mim não vir. Eu levantava: filho, você tá com dor? Não, mamãe, vai passar. Não, mamãe, deita, descansa. Descansa, mamãe, vai passar. Ele não queria que eu, né? Ele queria cuidar. Né? Queria cuidar. Aí, gente, quando vê o moço, o doutor Rodrigo doutor Flávio da UTI veio e falou: olha, o Lucas, entubamos ele, o Lucas tá entubado, fizemos uma intubação nele, o remédio que tinha dar para ele nós já demos, o que tinha que fazer nós já fizemos, o quadro dele tá irreversível por enquanto, não tem mais o que fazer. O grau que tinha que chegar para remédio, já cheguei. Não tem como eu passar dali. Agora, vocês têm fé? Tenho fé. Tenho. Eu sirvo um Deus vivo. Aí nisso, o médico falou: vocês têm fé? Então ora. Porque o estado dele é gravíssimo. E chegou a família do Fernando, nossa família, tudo chegou ali. Começamos a orar. Continuei orando, o tempo inteiro orando. Aí deu 11h30, o médico falou: olha, vocês dois... Eu queria muito estar lá dentro. Até então não podia entrar, porque o Lucas não estava bem. Então eles não queriam deixar eu ver, né? E eu me implorando para eles deixar. Eu queria estar lá dentro com ele. Eu não queria deixar, nunca deixei meu filho sozinho. Eu ia deixar meu filho sozinho ali. Eu não posso deixar ele sozinho, né? Aí... o médico chamou a gente, o meu marido, minha família, tudo foi embora. O médico chamou a gente, eu cheguei lá, ele estava estabilizado, tudo. Aí o que vinha na minha cabeça era orar, a gente orar, pedir a Deus. Nisso veio... um anjo me calmou meu coração, aí tinha ido já todo mundo embora. Tava só as pessoas que estavam de plantão na UTI. Aí na hora que deu, quase meia-noite... eu peguei e liguei o celular, não podia ligar, eles deixaram pra mim pôr louvor lá dentro. Eu queria louvar a Deus ali, porque ele gostava de louvar. Ele queria louvar. Aí eu pus Ressuscita, né? A música Ressuscita Meus Sonhos. Pus pra ele, falei: filhinho, a mamãe tá aqui. Você não tá sozinho, mamãe tá aqui com você. Papai tá aqui. Você não tá sozinho. A gente tá junto de você e Deus vai te curar. Saiba que a gente te ama muito, mamãe te ama. Gente, quando vê, começou a baixar a pressão, né, do coraçãozinho dele, batimento começou a baixar menos, que tava muito, muito forte. Começou a baixar, estabilizar. O Lucas ficou estabilizado, a gente deu a mão, todo mundo, né, cantando, né, orando. O Lucas começou a estabilizar. Aí o médico veio e falou: nossa, ele melhorou, ele estabilizou. Aí eu fiquei contente. Agradeci a Deus, né? Obrigado por o senhor me ouvir. Aí foi, gente. Foi 10 dias dentro da UTI. E foram 21 dias dentro do hospital, internado com o Lucas. De quando teve que fazer a outra quimio forte até ele sair da UTI. Aí nesse processo, nesses dias, foi que eu tive um encontro com Jesus. Foi aonde eu descobri o verdadeiro Deus. O Deus que eu sirvo hoje, que eu amo e que sou grata por tudo, que eu respiro e vivo. Ali dentro do hospital da UTI, o Lucas, todos os dias foi um processo, né? Todos os dias. O médico falava: olha, vamos esperar a defesa dele subir, porque aí a gente tem como te dar um diagnóstico. Olha, vamos esperar a defesa dele subir, que tem como eu te dar um diagnóstico para ver como é que é. Mas ele vai estar bem. Na minha cabeça, o Lucas ia sair do hospital curado.
na minha cabeça o que o Lucas estava passando por causa dessa químio. E que ele ia ser curado, que ele ia sair dali. Porque até então a gente tá ali lutando todos os dias, né? Quando foi dia 10 de janeiro, o médico falou, olha, nós vamos começar a desentubar ele. Nós vamos começar a desentubar, porque tá melhorando a pressão, tá melhorando tudo dele. Nós vamos começar a desentubar ele. Aí foi uma alegria muito grande, porque até então meu filho tá sendo curado, meu filho tá melhorando, né? Ah, gente, quando veio, desentubou ele, conseguiu desentubar ele, graças a Deus. E aí ele foi voltando. Quando veio, ele olhou pra cara minha, do meu esposo e das enfermeiras, falou assim, ai, eu sonhei que eu tava nadando numa piscina tão grande, bebendo tanta água, tanta água. Aí eu falei, você tava bebendo água? Não, você vai beber. Aí a médica veio e falou pra mim, não pode. Tem só que molhar a boquinha, viu, Lucas? Nós vamos poder só molhar a boquinha. Falei, tá bom, tia, não tem problema, só molha minha boca. Eu molhava a boquinha dele, jogava água na boquinha dele, e ele foi melhorando ali na meu modo ver. Quando vê, gente, foi passando os dias, a gente foi orando muito, aí ele pediu o batismo, que ele queria batizar. Mãe, eu não posso batizar nas águas, mas eu queria batizar. Aí nisso o irmão chegou, nós conversamos com o irmão Vaninho, o irmão chegou, foi lá dentro da UTI. Pedimos, né, para que pudesse ele entrar. E ele entrou, orou pro Lucas. Aí ele falou, Lucas, o reino do céu já pertence para você. Você é um servo, um menino, um anjo de Deus. Você tem 11 anos, né? Um menino puro. Esse coração gigantesco. E o irmão saiu de lá, chorando muito, assim, no Espírito Santo. Ele chegou lá e falou, ele é um servo de Deus, é um menino de Deus. Ele é de Deus. E nisso, gente, passou uns dias, a médica chamou aquela médica lá atrás, que o Lucas tinha encontrado com o Lucas, né? Chegou no meu marido, no meu esposo, na minha mãe, e meu marido chegou e falou, a doutora Simone quer conversar com você, amor. Ela quer falar com você. Eu falei, mas o que ela quer? Ele falou, vai lá ouvir o que ela quer falar com você. Nisso a minha mãe também já veio, minha mãe tava chorando. Eu falei, o que foi, mãe? Ele falou, Simone quer conversar com você. Aí, nisso, ela me chamou. Ai, meu Deus. Ela falou assim pra mim, Ana, vem cá, senta aqui. Eu falei, olha, o Lucas fez a químio. Eu falei, foi bom, né, doutor? Ele já saiu da UTI, ele já tá desentubado, já tá melhorando. Ele tá um pouco inchado, mas é por causa dele ter ficado muito tempo entubado, tudo, né? E o pulmão dele também já tá com aguinha no pulmão, ele tá com um pouco de dor, a gente percebe o desconforto dele. Ela falou, Ana, o Lucas vai morrer. Nossa. O estado dele é irreversível. O câncer já tomou o pulmão. O câncer já tá pegando o rim, falta o coração e o fígado. Vai acontecer isso com ele. E eu não tenho mais nada que fazer. Agora, o melhor é você aliviar o sofrimento dele, fazer o que ele quiser, ver o que ele quiser. E eu não vou falar pra você que ele vai morrer hoje ou amanhã, mas é dias. E não tem o que eu fazer. Nós tentamos, a última químio foi essa, nós tentamos nessa químio e o resultado foi esse. Não tem mais o que fazer. Aí eu fiquei muito nervosa. Bati a mão na mesa, assim, na hora. Bati a mão na mesa, falei, o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. E quem é você para determinar a hora de uma pessoa? Quem determina a nossa chegada, a nossa partida é Deus, não é você. Gente, a minha resposta para ela foi isso. Quem é você para falar que o meu filho vai morrer? Quem é você? Você não é mãe? Foi essa a minha resposta para ela. Fiquei muito bravo. Você não é mãe? Olha o que você tá falando pra mim. Meu filho vai morrer? Meu filho não vai morrer. Quem é você pra falar isso? Você não é Deus? Nessa hora, gente, foi o que eu falei pra ela. Ela respirou, falou, Ana, eu te entendo. Eu não sou mãe. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu tô te falando. Eu tenho que te falar. O Lucas é muito especial. O Lucas é uma criança que mexeu com a gente. E olha que eu tô aqui faz muitos anos, hein? Mas o Lucas é muito especial. Eu tenho muito amor por ele, nós temos muito amor por ele. E tá sendo muito difícil eu falar isso pra você. Muito difícil. Só que eu tenho que ser sincera com você. Falei, mas não precisa falar isso. Você não precisa falar isso. Porque Deus é Deus. Você não é Deus. Foi o que eu falei pra ela. Virei as costas, saí, deixei ela na sala, saí. Aí ela veio, conversou com meu esposo, com a minha mãe, que o melhor era tirar ele da UTI, pôr ele no quarto,
Aí eu não queria, não deixei, viu, gente? Foi uma semana ali, briga. Assim, não vai tirar, porque ele vai tomar o sangue, ele tá tomando sangue toda hora, ele tá tomando a plaqueta toda hora, tem mantimento, ele vai melhorar, ele tá sendo manterado. Enquanto ele respirar, eu quero que vocês lutem por ele. Eu não quero que vocês deixem transparecer que vocês estão falando pra ele. Vocês não acreditam na cura? Eu acredito, eu sirvo um Deus vivo. Essa é a 6ª parte desse testemunho impactante. Assista comigo. Aí chegou num dia, logo, mais ou menos uns 4, 5 dias, aí Deus tocou no meu coração, porque eu orei muito e eu tava muito brava, muito revoltada, sabe? Aí Deus tocou no meu coração e falou pra mim que o melhor era levar ele pro quarto. Aí eu fui falar com ele. Falei, filho, o que você quer? Você quer ficar aqui ou você quer ir pro quarto, subir lá em cima? Se você quiser ir pro quarto, a gente vai no quarto. Ou você quer ficar aqui na UTI? Eu falei, não, mamãe, eu quero ver meus amigos, eu quero ver minha família, eu quero, mãe, um quarto onde eu vejo o céu, onde eu posso ver a natureza. Eu não aguento mais ver só máquina aqui. Eu queria estar perto da minha família. Falei, você quer isso? Quero. Falei, então eu vou fazer isso. Pensei comigo, então é isso que eu vou fazer. Aí ela chegou na UTI, eu chamei nós pra conversar comigo. Falei, doutora, tudo bem, eu aceito o Lucas ir pro quarto. Só que eu quero que vai junto o soro, eu quero que vai junto o sangue, eu quero que vai junto, de novo, a plaqueta, eu quero que vocês honrem ele. Cada remédio que ele tomar, cada gota que ele toma aqui, eu quero que ele toma lá. Aí ela arrumou tudo o quarto pra ele. Arrumou o quarto pra ele direto, que vê a natureza. Arrumou até videogame pra ele, tudo. Nisso, na hora que terminou o quarto, ele todo feliz. Ai, mãe, já tô indo pro quarto, então eu tô bem. Que bom, vou ver minha família. Falei, quem que você quer ver? Todo mundo. Falei, Lucas, todo mundo não tem jeito, né? Tem que ver as pessoas aos poucos. E você ainda tá com a defesa baixa. Mas ele foi super feliz. Nisso, a gente tava assim, longe do corredor, um pouco longe do corredor. Quando veio, ele falou assim, Nina... Desse jeito. Nina. Quem que é a Nina? A Nina é a presidente da brinquedoteca na época. Nina. Eu olhei, o meu esposo olhou. Eu falei, filho, tia Nina não tá aqui. Quando veio ela entrando na porta. Ela falou, falei que a tia Nina tava aí. Mas aí, tudo bem, um olhou pro outro, ficou quieta. Falou assim, Luquinha, olha, a tua festa foi linda de Natal. Você viu? Passou até na televisão. Olha que lindo, você viu que lindo a tua festa? Que lindo, lindo, lindo. Aí ela falou, ó, eu já marquei até na minha agenda para esse fim do ano você fazer. Ele parou, olhou para mim, olhou para o meu esposo, falou, vocês dois vão fazer, né, papai e mamãe? Vocês não vão deixar de fazer não, né? Falei, claro que não, lógico que nós vamos fazer igualzinho você fez. Mas aí você já vai estar bem, vai estar tudo bem, nós vamos tudo junto fazer. Mal eu sabia, né, gente? Ele foi pro quarto, tudo, aí viu os amigos dele, viu a família inteira, veio o irmão que ele queria muito que tocasse o violino pra ele, né? Os hinos. Ele veio, ele ficou mais ou menos uns 10 dias no quarto. E ele já estava ficando bem debilitadinho já. Tudo que a médica falou na minha cabeça, eu já estava vendo. E ele falava pro pai dele assim, papai, vem falar para mim o que Deus está mandando falar hoje. Abre a Bíblia para mim. Aí meu esposo falava para ele, filho, aonde você quer que o papai lê? Aonde Deus está mandando. Aí ele lia a Bíblia, lia, né, o versículo, falava, o que Deus mandou falar? Aí meu esposo falando isso, os amigos nossos, o Vaninhas lá, tava o tempo inteiro com a gente lá, os irmãos da igreja. Eu ia na igreja um dia, num dia o Fernando ia no outro, pra gente não deixar ele ali. Quando foi um dia, ele falou, eu quero que vocês dois vão congregar. E fazia 18 anos que o meu esposo não entrava na igreja. E meu esposo entrou na igreja. Meu esposo foi buscar Deus. E tudo que o Lucas estava fazendo naquele momento com meu esposo, era evangelizando a gente. Preparando a gente. Ele falou pra minha mãe assim, vovó, a senhora ama Jesus? A minha mãe falou, por que você tá me perguntando isso? Ah, vovó, eu quero saber. Eu falei, claro que, minha mãe, claro que eu amo Jesus. Ah, bom, porque Jesus é lindo, né? Jesus é meu parceiro, né? E nem um momento triste, nem um momento bravo, nem um momento questionando, nada. E falava assim pra mim, mamãe, eu vou ser médico. Eu falava, você vai ser médico? Ele falou, vou, eu vou cuidar de muitas almas. Eu não entendi o que ele queria dizer naquela época. Ele falava assim pra mim, mamãe, a gente tem que ser bom, né? Porque Jesus tá com a gente. Jesus quer que a gente seja bom. Uma criança que tinha acabado de fazer 11 anos.
Aí ele tava fraquinho, tudo. Aí chegou minha família, o médico veio. A médica chegou em mim, o Lucas estava muito cansado. Mas muito consciente, mas muito. Ele via tudo, ele cumprimentava todo mundo, ele brincava, mesmo fraquinho, ele brincava com as pessoas. Nisso, a médica chegou e falou: Ana, cadê o Fernando? Ele foi na igreja, acabou de ir. Falou, fala pra ele voltar. Falei, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele tem que assinar algum documento? A maior inocência da gente, né? Aí ela falou, não, o Lucas tá partindo, Ana. Eu falei, doutora, ele não vai partir. O Deus que eu sirvo, ele não vai deixar ele embora. Ele vai sair daqui curado. Eu não aguento escutar vocês falar mais isso. Eu não quero ouvir mais isso. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ouvir isso. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus verdadeiro, ele não vai embora. Ela olhou pra mim e me abraçou, e eu respeitava ela demais, eu tinha o maior carinho por ela, pela doutora Vitória. Porque a médica que tinha pegado o Lucas no começo tinha pedido férias. Ela não aguentou ficar vendo o Lucas daquele jeito. Aí a doutora Vitória veio, cuidou dele e falou, Ana, ele tá partindo. Nisso, as meninas estavam com a gente, ligou pro Fernando, o Fernando voltou, ligou pros meus pais, né, ligou pra todo mundo pra ir, que o Lucas tava indo embora, que não ia passar daquela noite. E ele ciente, ele lúcido. Nisso, demorou um pouco, o Fernando chegou, ela me chamou nós dois e falou, olha, eu queria ver se vocês querem que a gente saia do Lucas, pra ele não sofrer, pra ele não em paz. Eu falei, mas ele não vai embora. O tempo inteiro eu falava isso. Gente, ele não vai embora. Gente, não fala isso pra mim. Vocês não têm fé? Onde que tá o Deus que a gente serve? Vocês não acreditam em Deus? Tudo que pede em nome de Jesus, Deus não faz. É isso que eu aprendi. Tudo que pede em nome de Jesus, Deus faz. Aí não deixei sedar o Lucas. Eu queria meu filho ali comigo, ali com a gente. Nisso, chegou as irmãs, perguntou pra ele que hino que ele queria que cantasse. Ele falou que era cidadão do céu. Chegou os irmãos ali, a gente começou a orar, né? O céu desceu naquele momento e começamos a orar muito, né? Assim, orar, tocar, honrar ele, colocar o sangue que ele tinha que tomar até no último, mesmo não fazendo mais efeito. Aí nisso, era 11h30 da noite, mais ou menos meia-noite. Minha família foi embora, a família do Fernando, nossa família foi pra casa. Meu pai também foi embora com eles, porque meu pai tava bem abatido. Meu pai falava que queria trocar a vida com o Lucas, que queria ele estar ali no lugar do Lucas, não o Lucas tá daquele jeito. Aí nisso, aí eles foram embora pra casa, ficou eu, meu esposo, minha mãe, meus 2 irmãos. Eu peguei e falei, olha, eu vou deitar aqui com ele. Aí o Fernando sentou assim do lado, eu deitei ali com ele, fiquei ali deitado com ele. Isso eu levantei pra tomar água, virei as costas. Na hora que eu virei as costas, ele tava com a linguinha dele assim pra fora, a linguinha dele, tava com o olhinho fechado. Não tava mais aquele risco, né? Não tava mais fazendo barulho, parou o barulho. Aí nisso eu falei, amor, parou o barulho. Doutora, eu chamei, né? Parou o barulho. Aí ela veio, já com as meninas, veio. Aí veio aquilo na minha cabeça que o médico tinha falado pra mim. Que se o Lucas tivesse que reanimar ele, não iam reanimar. Que tivesse que entubar ele de novo, não ia entubar. Porque não ia adiantar. Ia só prolongar o sofrimento dele. Eu achei isso muito injusto na época, que eu não entendia. Não vai entubar, então deixa, se precisar, vai entubar sim. Nossa Deus, eu chamo a polícia aqui dentro, mas que vai fazer as coisas pra ele, vai. Na minha ignorância, na época, que eu não entendia, né, o que era ali o propósito de Deus naquele momento, né. Aí as médicas veio, né, olhou ele ali e falou, Lucas foi embora. Aí eu comecei, falei, não, ele não foi embora. Filho, mamãe tá aqui, filho. Aí a doutora Simone, a doutora Vitória começou a chorar, falou, Ana, eu não aguento ver isso. A médica saiu. O desespero de uma mãe ali, né? Não aguento ver isso. E saiu. Mas a enfermeira foi tirando as coisas dele ali, né? Vendo a coisa. O Lucas foi embora. Aí eu comecei, gente. Dobrei meu joelho. E comecei a chamar ele. Filho, mamãe tá aqui. Filho, mamãe tá aqui. Aí meu esposo pegou pelo braço assim, me segurou, me abraçou. Amor, nós já sabia que ia acontecer isso. Falei, me solta. Eu não sabia que ia acontecer isso e não aceito isso.
Lucas, volta, Lucas, por favor. Mamãe tá aqui, filho. Não deixa a mamãe, volta, mamãe tá aqui. Bora. Irmãos, assista comigo a 7ª e última parte desse testemunho impactante. Aí, ele fez assim. Demorou um tempo, ele fez assim. Deu aquele suspiro. Aí todo mundo saiu do quarto. Deus me deu ele de volta. Deus me deu ele de volta. Ele suspirou. Aí eu falei, meninas, o Lucas tá aqui, o Lucas tá respirando, Lucas. Aí começou a fazer de novo. Aí todo mundo começou a chorar, A doutora Vitória não foi no quarto. Aí nisso a médica, porque ela não aguentava ali. Aí as meninas começaram a chorar, as enfermeiras começou a chorar, começou a me abraçar. Eu sei que Deus estava ali, Deus me deu ele de volta. Aí eu peguei e falei, tira tudo dele. Tira a sonda do nariz, tira tudo dele. E eu quero ficar aqui no quarto com ele, só eu e ele. Aí eu comecei a agradecer a Deus por Deus ter me dado ele de volta. E falei, Deus, obrigada. Falei, vocês estão vendo? Deus tá aqui. Ele vai sarar, ele vai curar. Deus me ouviu. Deus ouviu o desespero de uma mãe. Deus tá ligado com uma mãe. Deus ama uma mãe. Porque mãe tem um coração, não é de Deus, mas é como se fosse de Deus. Porque é um coração, um amor incondicional. A mãe se doa pelo filho. A mãe dá vida. Eu trocava a minha vida pelo meu filho ali sem pensar um minuto. Nada, um segundo. Aí ele veio, voltou. Eu beijei ele, tirei tudo aquilo lá dele. Só ficou oxigênio no narizinho dele. E beijei ele, beijava ele, abraçava, falava, filho, mamãe te ama, mamãe tá aqui. Você vai curar, você vai ser curado. Aí ele falou pra mim, mamãe, não fica assim. Eu sou o mais tranquilo de todos aqui. Por favor, cuida dos meus amigos. Não deixa os meus amigos, não. Cuida deles. Eu tô indo embora, mas meus amigos tá ficando. Aí eu ajoelhei no chão, deitei ali do ladinho dele, assim, né? Ajoelhei da cabeceira da cama dele, beijava a mãozinha, pegava a mãozinha dele, beijava a mãozinha dele. Falava, filho, mamãe te ama, mamãe tá aqui com você. Você vai sarar, você vai sair dessa, mamãe tá aqui. Nisso, gente, ele ficou 2 horas e 40 minutos comigo. Até 5h30 da manhã, até 5h20 da manhã ele ficou comigo. E era eu e ele naquele momento. Meus 2 irmãos no outro quarto ali, que tava com a porta aberta ali, né, junto, ajoelhado no chão, clamando a Deus. Meu irmão fazia 21 dias que tava água e pão só. Clamando a Deus. A minha família, a família do Fernando, todos os irmãos ali, toda a igreja inteirinha, até fora do país, orando por ele. E aí naquele momento veio, Deus colocou no meu coração, naquele momento veio o que a diretora do Lumen, né, da escola no Luangro, onde ele estudava, ligou pra mim e falou 3 dias atrás, Ana, eu segurei a minha mãe comigo até no último momento. E na hora que eu entreguei minha mãe, ela descansou. Entrega o Lucas, a gente não pode ser egoísta, entrega o Lucas, se precisar entregar o Lucas, você tem que fazer essa entrega o Lucas. E eu não ia fazer essa entrega, gente. Uma mãe ali lutando pela vida do filho, 1 ano, 1 mês, 1 dia, como que eu ia fazer essa entrega? Era meu filho que eu gerei, que eu amei, que desde o primeiro momento eu soube que eu tava grávida dele, eu sonhei com ele um dia antes. Deus veio no meu sonho e revelou ele pra mim que eu ia ter um filho que ia passar na minha vida. E naquele momento, eu ali orando, beijando ele, conversando, ele falou pra mim cuidar dos amigos dele, que ele tava indo, mas os amigos dele ia ficar, que não era pra mim parar. Aí eu comecei a louvar, falei, vamos cantar, o Lucas gosta que canta, comecei a louvar, falei pro meu irmão, começamos a orar, louvar, e ele sereno ali, sereno.
Quando vê, Deus veio no meu encontro. Ali eu conheci um Deus. Um momento do vale da sombra da morte. O momento mais difícil na minha vida. No momento que eu nunca imaginei um dia passar. Naquele momento ali. Aí eu tive que fazer essa entrega. Deus colocou no meu coração. Antes, a minha dor, o meu sofrimento, do que o sofrimento dele. Que aquele momento eu estava sendo egoísta. De não entregar ele para Deus. Que eu não tinha esse poder. Que Deus tinha me emprestado ele. Deus falou isso para mim. O Espírito Santo falou isso para mim. Que ele tinha me emprestado ele até naquele momento. Mas aquela hora era a hora dele ir. Que Deus veio buscar ele. E se ele podia levar ele. Eu posso levar ele. Aí eu falei pra Deus, Deus, pode levar ele. Pode levar. Ele é seu. Ele não é meu. O Senhor me emprestou ele, então pode levar. Mas não deixa ele sozinho. Põe ele pra tocar pras crianças. Põe ele pra ajudar o Senhor. Olha eu falando isso pra Deus. Passei um livro ali, uma lista ali naquele momento. Eu não entendia, né, gente? É uma mãe, né? Não deixa ele sozinho. Olha, ele gosta de comer isso, ele gosta de comer aqui, coisa que no céu ia precisar de tudo isso, né? E não deixa ele, Deus, não deixa ele sozinho. Põe ele pra tocar violino pras crianças, põe ele pra trabalhar junto com o Senhor pela obra, porque o que ele fazia aqui, ele tocava no coração de todas as pessoas. Quantas pessoas aceitou Jesus através do testemunho dele? Porque ele testemunhou na igreja. Aí ele foi morar com Deus. Deus levou ele na paz, tranquilo, sereno. Ele acabou de ir para Deus, para o céu. Quando vê, meu esposo, minha mãe ligou, meu irmão ligou para ele, falou, porque meu esposo não aguentou ver aquilo ali, foi pro carro, começou a passar mal também. Aí meu irmão ligou pro meu marido, falou assim, olha, sobe que Deus já recolheu o Luquinha, Deus já levou o Luquinha. Aí naquele momento eu me anestesiei no Espírito Santo e tô anestesiada até hoje no Espírito Santo. Glória a Deus. E aí? E saí do hospital sem ele. Eu saí do hospital sem ele. Fomos, né, minha família que tomou conta de tudo dele, minha família, a família do Fernando, nossa família. Isso, os amigos, né, tudo. Aí foi tudo, veio, né, tudo. Aí eu anestesiada no Espírito Santo. Aceitei, né, lá, fui embora pra casa. Aí na hora que eu tava indo, meu esposo falou assim, ai, amor, eu tenho medo de não ter ninguém no velório do Lucas e não honrar ele. Falei, descansa no Senhor. Aí eu, descansa no Senhor. Porque eu tinha tido encontro com Deus dentro do hospital. Descansa no Senhor. Gente, tinha umas 4.000 pessoas no velório do Lucas. E dentro daquele momento, só indo Deus ali dentro. Quantas pessoas, né, através do testemunho dele, aceitou Jesus. Naquele momento eu conheci um Deus verdadeiro ali dentro do hospital, que respeita um pedido de uma mãe, sendo que não precisa. Que Deus ouve uma mãe. Que Deus tem misericórdia e sofre comigo. Porque Deus também estava derramando lágrima de sangue ali comigo. Porque Ele deu o seu Filho, Ele deu Jesus Cristo por todos nós. E eu estava entregando meu filho para Deus. Aí naquele momento foi muito difícil ali. Ir para casa sem ele. Minha vida estava sem sentido. Eu falei,
o senhor requer de mim? O que eu vou fazer da minha vida agora? Sem meu filho dentro da minha casa. Resumindo, no dia que eu voltei, dali uma semana, eu voltei no hospital pra pegar certidão de óbito dele. A Nina, a Cláudia, que eu amo, sou grata pro resto da minha vida, veio me receber na porta do hospital. E ela veio, me abraçou, falou: Ana, a festa do Lucas, do Natal, vai ter, nós vamos fazer. E o Luquinha tá presente em todo lugar desse hospital. Aí Deus me respondeu, que eu perguntei pra ele o que eu ia fazer da minha vida. E lembrei do que o Luquinha pediu. E eu prometi pra ele que enquanto eu viver, independente do que for, de tudo que passar, eu vou honrar o juramento que eu fiz diante de Deus. Eu vou ter associação e vou estar ali de pernas, ali ó, alicerçada na obra.